eu tinha muito interesse em ver esse teste aplicado numa sala de aula no terceiro ano do ensino médio. Aliás, um teste muito mais fácil foi aplicado pela Globo, numa matéria do Fantástico, e uma grande parte dos alunos tirou 0. Mas esse teste, no final, foi ignorado pela Justiça. Ele não foi sequer examinado. Eu gostaria aqui de deixar registrado o meu pedido, para o Dr. Carlos, o representante do MEC, que essa questão fosse de fato examinada. E não se trata de um método novo, não se trata de uma moda, não se trata de copiar um modismo americano, homeschooling, mas se trata de algo que tem a ver com a família, com a responsabilidade dos pais. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos a partir do momento que eles nascem. Somos responsáveis até mesmo pelos atos ilícitos que eles vierem a praticar. Os filhos, eles estão sob a nossa responsabilidade, sob a nossa tutela. E nós temos esse compromisso, ainda que a lei não nos obrigasse. E eu quero exemplificar aqui que uma grande parte das crianças de 4 a 5 anos, hoje um pouco mais de 70%, estão na escola. Elas não precisam ser obrigadas. E aqueles que podem pagar, cerca de uns 20% mais ricos, mais de 90% estão na escola. Então não há o que se fala em obrigatoriedade. Os pais não precisam ser obrigados a educar os seus filhos. Eu quero, só para encerrar, contar uma historinha que eu ouvi há muitos anos. Uma professora deu uma tarefa para os seus alunos, que eles deveriam fazer uma boa ação e relatar aquela boa ação no dia seguinte. Então cada um chegou e relatou a sua ação, e ela percebeu que 5 haviam ajudado uma velhinha a atravessar a rua. E ela perguntou, mas por que precisou de 5 para ajudar uma velhinha a atravessar a rua? Eles disseram assim, mas porque ela não queria atravessar. Então, aquela velhinha tinha direito de que alguém ajudasse ela a atravessar. Agora, ninguém perguntou para ela se ela queria que alguém ajudasse ela a atravessar, ou até mesmo se ela queria atravessar. Então, até hoje, ninguém nos perguntou se nós queremos. Ninguém perguntou para os nossos filhos se eles estão sendo vítimas de crime, de abandono intelectual. Ninguém perguntou, ninguém foi. Na nossa casa, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que é amigo do juiz que nos deu a sentença. E eu falei para ele, fala com o juiz, convida o juiz para vir almoçar conosco, para ele nos conhecer, para nós olhar nos olhos, que até então nós não nos conhecíamos. Não está havendo crime. Eu não pensei em protocolo legal, mas pensei, vamos conversar como pessoas. E espero que esse fato seja tratado com a devida seriedade, como pessoas, como seres humanos. Obrigado. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao professor Luiz Carlos Faria da Silva. Bom dia a todos. Eu quero me dirigir em especial ao deputado e à presidência da Comissão de Educação, para agradecer a oportunidade de estar aqui e poder oferecer a minha modesta contribuição à abordagem desse assunto. E queria, antes de fazer 2 ou 3 considerações, tornar público o meu respeito pela grave responsabilidade do Ministério da Educação. A presença do deputado Oswaldo Biolk, isso, e deputado Jairo Carneiro. Muito obrigado pela presença dos senhores. Então, eu ia dizendo que farei 2 ou 3 considerações, mas essas considerações terão como pano de fundo grande respeito
seja pelo representante do MEC e pela responsabilidade com que o MEC organiza, provê um sistema de educação escolar, o acesso à educação escolar para um número tão grande de pessoas, né? E também manifestar um grande respeito pelo enquadramento que o Cláudio fez, que é um enquadramento, afinal de contas, que é um enquadramento mais importante, mais amplo, que é o enquadramento filosófico, né? Ele pôs uma visão geral, um pano de fundo, né? E por fim, manifestar também um grande respeito pela ousadia, pela clareza, pela consciência do Kleber como pai, que exerceu uma opção que a nós nos parece que não é sem fundamento constitucional, né? Claro que há interpretações diferenciadas, mas nós não consideramos que ele tenha cometido uma infração, e muito menos ainda o crime de abandono intelectual, né? Bom, feitas essas observações, eu queria chamar a atenção para três ou quatro coisas, mas antes dizendo que eu também sou professor na Universidade Estadual de Maringá, num departamento de Fundamentos de Educação, e tenho debatido com os meus pares essa questão da responsabilidade que talvez nós, os formadores, os professores, tenhamos no quadro atual da educação brasileira, né? E foi um desafio concreto que me fez prestar ainda mais atenção nesse problema, né? Quer dizer, nós estamos lá enfrentando esse problema da qualidade da educação brasileira, todos nós como cidadãos precisamos enfrentar isso, né? Mas nós lá na universidade particularmente precisamos enfrentar essa questão porque somos em parte responsáveis por isso que está aí, porque somos os formadores daqueles que operam a escola. Mas, além disso, eu enfrentei um desafio pessoal. Eu tenho 2 filhos, um menino com 11 anos de idade e uma menina que fará 10 anos agora em dezembro. E eu acabei me vendo na circunstância de ter que também tirar os meus filhos da escola, né? Inicialmente, eu e a minha esposa tínhamos decidido que eles não deveriam frequentar a escola até os 7 anos de idade, né, porque nós não víamos necessidade disso. Nós organizamos a nossa vida para prover o sustento, a sobrevivência, a educação e a formação deles. Não vai aqui nenhum julgamento a respeito desse tipo de escolha. Todas as pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas, né? Elas não quero estabelecer uma hierarquia entre as escolhas, mas foi essa a escolha que nós fizemos. E quando chegou os 7 anos de idade, nós então tomamos a opção seguimos o caminho legal de colocar as crianças na escola. Acontece que a partir daquele momento nós começamos a ter graves problemas, né? O primeiro problema foi já anterior à matrícula das crianças na escola, porque nós enfrentamos o desafio de ensinar as crianças a ler, né? E aí é um capítulo à parte o trabalho de alfabetização e de ensino de leitura, que é um instrumento fundamental para a aquisição de conhecimento e desenvolvimento da capacidade de trabalhar, participar da sociedade, né? Esse artefato, esse instrumento que está na base de tudo. O Estado, a educação brasileira vem falhando clamorosamente para proporcionar isso. Aqui mesmo, na Câmara dos Deputados, em 2003, eu estive presente num debate organizado pela Comissão de Educação, no qual 7 eminentes cientistas, 4 deles europeus e americanos e 3 brasileiros, organizaram um relatório fazendo um balanço sobre o estado da arte mundial, sobre a questão de cérebro e alfabetização, e ao mesmo tempo fazendo uma análise, né, da teoria alfabetizadora brasileira e da prática alfabetizadora brasileira à luz desse estado da arte, né? Isso foi em 2003, e eles fizeram uma série de recomendações,
Eu, então, enfrentei a tarefa, eu e a minha esposa enfrentamos a tarefa de ensinar as crianças a ler. E tivemos que tomar um